O dia que a minha namorada convidou a ex dela pra poder viajar com a minha família pra nossa casa de praia. E ela jurou que isso ia dar certo. E quando eu fui questionar ela, ela falou pra mim que ela gostava de adrenalina e que na cabeça dela isso super ia dar certo e ela ia correr um perigo. Gente, ela era narcisista nesse ponto. Eu tinha um relacionamento com uma mulher e foi muito difícil pra mim me assumir, né? Contar pra minha família, mas graças a Deus eu tinha, assim, pais maravilhosos. Eu sei que não é todo mundo que tem essa sorte, porque, gente, isso é uma sorte, isso é uma dádiva, assim, é uma bênção de Deus. Os meus pais, eles super me apoiaram, sabe? Falaram que estavam fechados comigo, cuidaram de mim, me ajudaram, né, a me assumir pras outras pessoas da família, pros meus amigos, porque eu tinha uma trava dentro de mim, porque na minha cabeça ninguém ia me aceitar. Mas a minha família toda me aceitou, isso nunca foi um problema. E na época eu ficava com uma menina, só ficava, contei pra eles, assim que eu descobri que eu gostava de mulher, eu contei pra eles e deu tudo certo. O tempo foi passando, eu tava estudando, então assim, eu nem pensava em namorar, tava tudo muito tranquilo, até que vagou a casa do lado da minha. E aí se mudou uma menina, tinha mais ou menos a minha idade na época, e ela tava ali morando sozinha, né? Ela foi conversar com os vizinhos, foi se apresentar, e ali ela contou pra gente que tinha vindo de outro lugar pra poder estudar, que os pais dela ajudavam ela ali financeiramente. Então era uma pessoa que ninguém sabia nada dela. Porque talvez se eu soubesse algo dela, eu não teria começado a namorar com ela, porque um tempo depois que eu já tinha tudo acontecido, que eu tinha descoberto tudo, uma ex-amiga dela veio me contar tudo que ela fez com ela e parece, amor, que ela pintou e bordou lá onde ela morava com a amiga dela. Sabe esse negócio de estudar? Mentira, ela saiu de lá porque ela tava queimadíssima lá, então ela resolveu vir estudar em outro lugar, mas tipo, ela tinha passado por uma faculdade lá, mas resolveu vir pra cá porque ela era queimadíssima lá, todo mundo sabia que ela era uma peixinha do mar, que não prestava, que era narcisista, todo mundo sabia, menos a jumenta velha aqui que não sabia. E aí eu comecei a conhecer ela e os meus pais falaram, olha, apresenta a cidade a ela, né, pra ela não ficar sozinha, que não sei o quê. E eu comecei a apresentar a cidade pra menina, a gente começou a sair, comecei a incluir ela no meu grupo de amigos, até que ela me contou que gostava de mulher. Ela, eu gosto de mulher, não sei se isso vai ser um problema pra você, porque eu também não contei pra ela assim de cara, tipo, olha, eu gosto de mulher. Não, aí a gente se contou que uma gostava de mulher, a gente riu, brincou, achou uma super coincidência da vida e tal. E aí começou a pintar um clima e nós começamos a nos envolver. A princípio era só umas beijoca, eu falei pra ela que não queria nada sério, que eu tava estudando. E aí, no momento que eu falei pra ela que eu não queria nada sério, ela levou isso como eu preciso fazer ela se apaixonar por mim e fazer ela sofrer, porque ela era esse tipo de pessoa, entendeu? E eu não sabia disso. E ela começou a fazer de tudo pra me conquistar, falando que tava apaixonada por mim, que queria estar sempre comigo, e me mandava flores, ia me buscar na faculdade, arrumou um emprego, me levava pra jantar, não sei o quê. E eu falando pra ela que queria só uma amizade. Só que aí, a água bate tanto na pedra, pedra dura, enfim, eu queria estar do lado da pedra. Ela começou a insistir, tanto insistir, que eu comecei a me sentir valorizada. E falei, poxa, eu acho que vale a pena insistir nesse relacionamento porque ela realmente parece gostar de mim. E aí ela começou a me conquistar. E aí foi dando tudo errado. A gente começou a namorar. E logo algumas coisas começaram a me incomodar. Tipo, ela ficava muito no celular, ela curtia muito foto de mulher, ela tinha muitas amigas ali em rede social. Ela jogava, sabe, esses joguinhos online. E tinha muitas amizades que jogavam com ela de grupinho de jogo e não sei o que. Eu achava aquilo tudo infantil. Me incomodava. A gente começou a ter umas brigas em relação a isso, mas ela dizendo sempre que ia parar, que era loucura da minha cabeça, que eu podia ver as conversas. Só que sabe quando a pessoa te manipula? Tá aqui o meu celular, olha aqui as conversas, não é nada demais, não tem por que você tá duvidando de mim, nunca te dei motivo, tá invadindo minha privacidade. E aí eu sempre ficava naquela, poxa, não quero ser chata, não quero invadir a privacidade dela, afinal de contas ela é tão legal comigo, ela é tão gente boa. Pois bem, gente, eu apresentei ela à minha família, a gente resolveu aquelas brigas e o tempo foi passando, já tinha mais ou menos uns 7 meses que a gente tava namorando. E como a gente era vizinha, ela vivia na minha casa, eu vivia na casa dela. E o meu pai e a minha mãe tinham ela como filha. Meu pai e minha mãe adoravam ela, assim, tava sempre ali com ela. Tá bom. Acabou que os meus pais compraram uma casa de praia. E a gente foi fazer uma viagem. Conhecemos a praia, não sei o que, a viagem ali e tal, voltamos. E aí os meus pais começaram, tipo assim, gente, quase todo fim de semana tá lá nessa casa de praia. E teve um fim de semana que a gente combinou todo mundo de ir, ia levar ela, e era aniversário do meu pai.
Só que surgiu uma demanda muito grande no meu trabalho, era uma oportunidade muito grande para eu poder resolver com o meu chefe, ter uma visibilidade, eu tava em busca de uma promoção, então eu não ia conseguir ir o fim de semana. E eu falei pra ela, amor, não vou conseguir, surgiu esse imprevisto, só que ela tava toda animada com essa viagem. Então vai você com os meus pais. E eu fiquei sabendo, gente, uma semana antes da a gente tinha combinado no fim de semana, surgiu essa demanda, eu conversei com ela, conversei com os meus pais super entenderam, porque realmente era uma oportunidade muito boa. Eu falei, vai com os meus pais, porque eu não vou poder nem te dar atenção, eu não vou estar em casa. E ela falou, não, tudo bem, eu vou. Só que ela ficou a semana toda emburrada comigo, porque eu ia resolver essa demanda e ela não queria que eu fosse pra essa demanda, ela queria que eu fosse com ela e eu tentando explicar pra ela que era uma oportunidade muito boa e ela ficou super emburrada comigo. No fim, ela acabou indo de carro com os meus pais. E aí, era uma casa na praia, que tinha toda uma cidade ali praiana, não sei o quê. Daqui a pouco me liga a minha mãe, já tinha uns 2 dias que eles estavam lá, e falou, filha, botou o nome dela, sei lá, fictício de Larissa. A Larissa, ela foi visitar ali a cidade e ela voltou com uma menina, dizendo ela que essa menina é amiga dela, que essa menina veio pra cá, que ela chamou, já que você não podia vir, que ela ia ficar fazendo companhia pra ela não ficar sozinha, que não sei o quê. E ela falou que você tava ciente e elas estão trancadas lá no quarto, rindo, que não sei o quê. E eu tô achando isso muito estranho. A menina chegou, cumprimentou todo mundo e tal, e elas foram pro quarto e eu tô achando muito estranho. Você realmente tá ciente? Essa menina realmente é amiga dela de infância, como ela falou e tal. Minha mãe me contou. Eu falei, o quê? Eu não tava sabendo de nada. Eu falei, mãe, eu não tô sabendo de nada. Do que você tá falando? Ela falou, ué, filha, ela chegou aqui com a menina veio com malha e cunha falando que vai passar o restante do fim de semana aqui. Por quê? Eles foram pra lá, era quinta-feira à noite. Então eles iam ficar quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Eles só voltariam na quarta-feira, que era aniversário do meu pai, chamou a família toda, tava toda a minha família. Eu não acreditei. Eu falei pra minha mãe, mãe, não fala nada, eu não tô sabendo de nada, não fala nada, faz a louca, fala, pô, vai fazer a louca também, finge que não viu, porque eu terminei essa demanda aqui, a gente já terminou antes do previsto, eu ia ir pra viagem, porque eu tinha terminado antes do que a gente achou que ia terminar. Eu vou pegar um ônibus e vou. Me busca na rodoviária. Minha mãe falou, beleza, eu peguei o ônibus, fui e me buscou na rodoviária. Gente, quando eu cheguei no dia seguinte, elas dormiram juntas. Falei pra minha mãe, faz a Frozen, não fala nada, eu quero pegar no flagra. Elas dormiram juntas, eu cheguei de manhã cedinho, bati na porta do quarto, ela abriu com uma cara de sono. Quando ela abriu, que ela me viu, ela entrou em desespero. Eu saí entrando com tudo dentro do quarto. Quando eu olhei pra cara da menina, a menina tava assustada, a menina não sabia o que tava acontecendo. E ali eu vi na hora, era a ex dela, que eu sabia quem era a ex dela. Começou um escândalo e eu comecei a gritar e um bateção daqui, bate dali, a menina não entendendo nada. No fim, a menina me contou que ela tinha mandado mensagem chamando ela pra poder viajar, dizendo que estava na casa de uns amigos, que era só pra ela poder vir e curtir o fim de semana e que ela ia embora e que ia ser muito bom, que era pra elas reatarem. Ela chamou a ex pra casa dos meus pais, na viagem de praia. Ela jurou que isso ia dar certo. E quando eu questionava, ela virou pra mim e falou que eu não estava dando atenção a ela, que eu preferi trabalhar com meu chefe e que ela tinha feito isso porque ela precisava dessa adrenalina e que na cabeça dela ninguém ia descobrir, ela sempre teria essa sensação de correr o risco, mas que ninguém ia descobrir. Botei ela pra fora da casa dos meus pais, pedi desculpa à menina, a menina pediu 1001 desculpa, não sabia de nada. E aí me contou que ela não prestava, que ela já tinha traído ela várias vezes. Depois uma outra amiga dela entrou em contato comigo e disse que ela pintou e bordou, pegou o namorado dela, que na verdade ela era bi, pegou o geral da cidade. Enfim, foi uma confusão. Eu me separei, eu terminei com ela, fiquei sem olhar na cara dela um bom tempo, até que, tipo, ela ficou tentando me conquistar, ela era minha vizinha ali, ficava tentando voltar de todas as formas, eu não quis, e no fim ela cansou e se mudou. Gente, olha, foi assim, tenebroso, épocas tenebrosas da minha vida.